Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o programa Labirinto, o jogo do ter e do ser. Hoje, o nosso assunto é sobre crenças. Vamos aprender a quebrar essas crenças limitantes na nossa vida. Mas eu gostaria de fazer um convite a você. Você já é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Ainda não? Então eu vou passar um telefone para você estar ligando e pedir todas as informações para estar conosco nesse Clube Amigos da Boa Nova. Telefone 0800 12 18 38. Voltando ao nosso assunto sobre quebra de crenças, eu estava contando para vocês a história desse mestre que fazia os seus passeios aí com o seu discípulo para falar sobre como ajudar as pessoas, o acolhimento a pessoas que viviam em locais mais distantes. E onde eles chegaram nesse sítio de uma aparência extremamente simples, precisando de manutenção, de reforma, as crianças ali bem maltrapilhas, faltando muitas coisas neste local. E o mestre começou a conversar com o proprietário desse sítio e perguntou a ele: o que vocês fazem aqui para ganhar a vida? Como é o sustento de vocês? E esse sitiante disse: olha, nós temos uma vaquinha. E essa vaquinha, graças a Deus, nos dá leite diariamente. Nós vamos tirando o leite dessa vaquinha e uma parte desse leite fica para que nós possamos ter o leite diariamente, fazermos alguns queijos, algumas coisas, e uma outra parte desse leite nós levamos até o povoado mais próximo e vendemos esse leite para que nós possamos ter uma alimentação, comprar nossa alimentação. Então, o mestre percebeu que era bem ali, bem apertadinho, toda a renda desse sitiante. E ele ficou olhando o sítio, olhou mais alguns locais, nada se plantava ali, mas tinha-se ali a vaquinha. E ele se despediu da família, né? E conforme eles foram caminhando, o mestre virou para o seu discípulo e disse assim: por favor, vá até lá, pegue aquela vaquinha e jogue a vaquinha no precipício. O discípulo arregalou os olhos. Falou: jogar a vaquinha do precipício? Mas como eu vou fazer isso? É a única renda que a família tem é essa vaquinha. E vai jogar essa vaquinha no precipício? Ele disse assim: vá lá e faça isso que eu estou te dizendo. E o discípulo, com muita dor no coração, foi até lá, pegou a vaquinha e jogou a vaquinha precipício abaixo. E passaram-se vários meses e esse discípulo ficou com essa imagem na cabeça dele. Falou: meu Deus, como é que será que está essa família, né? Eu joguei aquela vaquinha, era a única renda que eles tinham. E aí o discípulo resolveu voltar ali no sítio. Disse para o mestre dele que não ia mais segui-lo, que ele precisava ir embora, e pegou e foi embora, e foi direto para aquele sítio. E quando ele chegou lá no sítio, ele estranhou. Por quê? Tinha um carro lá no sítio, o muro estava todo reformado, pintado. As crianças estavam ali brincando, tinham brinquedos, estavam com uma apresentação muito melhor. E tinha um homem lá que o discípulo não tinha visto daquela vez. Então, ele chegou para aquela pessoa e perguntou: olha, eu gostaria que você pudesse me dar uma informação sobre o dono desse sítio. Eu vim aqui uma vez. Ele falou: não, o dono do sítio está aqui, eu sou o seu ajudante.
E aí ele entrou ali e foi conversar com o dono do sítio. Ele falou, nossa, mas o que aconteceu? Toda essa modificação no sítio, você tem uma pessoa para te ajudar, tem carro, está tudo conservado, tudo reformado, você tem plantação aqui agora. Ele falou assim, sabe o que acontece, meu amigo? Nós tínhamos uma vaquinha e esta vaquinha nos dava o nosso sustento do leite. E acontece que essa vaquinha morreu. E aí nós tivemos que nos reinventar, nós tivemos que buscar novas habilidades e nós descobrimos que nós podíamos plantar aqui no sítio, que nós poderíamos vender a nossa produção e começou uma melhoria muito grande. Nós melhoramos muito depois da morte dessa vaquinha. Aí o discípulo começou a compreender o seu mestre, né? Este exemplo, com esta história, é exatamente sobre o que eu estou falando hoje, sobre crenças limitantes. Nós acreditamos em algumas coisas e nós achamos que é só dessa maneira que nós vamos sobreviver, é só dessa maneira que nós vamos amar, é só dessa maneira que nós vamos trabalhar, é só dessa maneira que nós podemos existir ou sobreviver ou subsistir, não é assim? E quando acontece algo realmente impactante na nossa vida, nós temos condições de renovar essas crenças. Muitas vezes, essas crenças chegam através de dores na nossa vida, através de doenças na nossa vida, onde nós vamos buscar uma ajuda, nós vamos começar a buscar o autoconhecimento para sairmos da zona de conforto da qual nós nos encontramos. E nós temos crenças que são limitantes, e essas crenças que nós temos que são limitantes são em várias áreas da nossa vida. É isso mesmo. Várias áreas da nossa vida nós temos crenças limitantes. E essas crenças muitas vezes são inconscientes, onde nós não nos permitimos avançar um pouquinho mais. Você quer ter uma ideia? Olha aqui. Nós temos crenças limitantes, muitas vezes em relação ao dinheiro, em relação a pessoas, em relação a oportunidades. Nós achamos que todas as pessoas têm oportunidade, nós damos oportunidade para as pessoas, mas muitas vezes não damos oportunidades a nós mesmos. Nós temos também crenças limitantes em relação a aprendizado, a capacidades, crenças limitantes em relação à nossa identidade, às situações, ao tempo, em relação à vida, em relação ao nosso passado, em relação ao nosso presente, em relação ao nosso futuro. Será que você tem alguma crença em relação a alguma área aqui da sua vida? Dá uma pensadinha aí, dá uma refletida e nós já voltamos para falar sobre isso. Até já!